Saudade. Yo, tá ligado? Salve toda a galera aí da Niggas House, tá ligado? Copa Cirrose é nóis. Aí, Big Dog, Max, DJ Wagner, tamo junto, é desse jeito. Noiabim, arte das ruas. Yo. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Às vezes olho as estrelas e sinto saudades, então eu fui compor só pra matar a vontade. Fiquei na escuridão mesmo nas luzes da cidade, brindei meu coração só pra encarar toda a maldade. Era mulher que não tinha maturidade, ignorei conselhos, perdendo oportunidades. Durante muito tempo desperdicei a liberdade, talvez fosse preciso pra enxergar toda a verdade. Força e coragem pra enfrentar dificuldades, todas essas barreiras formaram o meu caráter. Confesso as decepções com algumas amizades, mas não posso mais perder o foco da felicidade. Tive que aprender a viver com a solidão, não vou negar que às vezes bate forte a depressão. É complicado depender de atenção, talvez um dia alguém cure o meu coração. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Já que sei tudo pra quem de mim fez tão pouco, talvez seja por isso que me considerem louco. Passado é o mesmo, mas o meu futuro é novo, e se eu tiver perdendo, vou correr pra virar o jogo. Impressionado, ficava esperando demais, se tava errado, ficava chorando demais. Só uma chance e eu não vou deixar pra trás, não, mas se quiser também posso deixar em paz. Tava cansado de tanto andar sozinho, mas entendi que se eu posso seguir caminho. Eu só queria ter um pouco de carinho, mas em algumas rosas eu só encontrei espinhos. Nunca confunda amor próprio com orgulho, as batidas do seu coração fazem mais que barulho. Apenas as escute pra seguir no escuro, presente é a dádiva pra mudar o futuro. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel, vou libertar o meu interior. Caminhar com as estrelas, seja com quem for, seja onde for, seja como for. Eu vou subir ao céu, cumprir o meu papel. Eu vou me libertar, seja com quem for, seja onde for, com quem for. Salve, fala sério, é essa porra mesmo, tá ligado, irmão? Tamo junto. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Fala Sério. Vocês tiveram aí uma palhinha no início do programa com Flo, né? Flo que cantou Eu Sou Novo Sucesso. E como vocês podem perceber, o cenário aqui está recheadíssimo de grandes talentos que fazem parte da nata do hip hop pelotense. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui. O bate-papo hoje, então, vai ser sobre cultura hip hop. E entrando nesse assunto, então, eu vou começar logo de quebra, perguntando para vocês o seguinte: afinal de contas, vocês conseguem definir o que é hip hop? Assim, qual a grande importância do hip hop para a sociedade? E para Pelotas, por exemplo, nós estamos aqui, né? Tem muita coisa para ser falada. Muita coisa, né? Bom, eu defino o hip hop como uma verdade oculta, a verdade que muitos não dizem. A verdade a ser dita, muitos que não falam, e acontece muito na periferia, nos bairros mais nobres, porque a mídia não fala, a gente veio pra falar. A gente veio dizer essa verdade, o rap é a verdade que a mídia não conta. Muito que a mídia não conta e muito que a mídia conta é mentira.
A gente veio para falar essa verdade. Sim, para falar a verdade, são a voz, né, daqueles que estão à margem muitas vezes. Eu acho que a expressão ela vem muito disso realmente, porque tem muita coisa que se fala, que passa na televisão, que passa nas propagandas, como se a vida fosse de um jeito, sendo que as pessoas sabem que não é. Então eu acho que o rap principalmente vem com a mensagem para falar disso, como é que as coisas acontecem de fato na rua. E a expressão através da dança, do grafite também, para mostrar um outro lado, um outro ponto de vista, que não está tão censurado como é o dos filmes, da televisão, aquela coisa toda. Mostra um pouco mais uma expressão mais verdadeira, eu acho, né? Wagner. O hip hop ele tem a sua essência no Bronx, né? Tipo, Brooklyn. Então, tipo, ele vem dos anos 70. A expressão hip hop ela foi criada em 12 de novembro de 1974. Né? Então, o hip hop é uma fusão dos 4 elementos, que é o DJ, o MC, o grafite e o break, que é o b-boy e a b-girl, que são os dançarinos, né? Então, essa é a expressão. Claro que dentro disso, o MC, né, e aí depois a evolução para o rapper, né, que vem trazendo o contexto social de uma localidade, de uma periferia, e que ele expressa todas as suas vontades, as suas reclamações sociais através da música, né, através da letra. Então a gente leva tipo o contexto social, né, para a minoria, que é a sociedade tipo burguesa, né, que escutam, mas se fazem que não escutam, e para a periferia também. Então, e o MC ele tem o rapper ele tem essa missão de levar a informação também para a periferia, sobre assuntos do cotidiano, sobre leis, sobre doenças, sobre política, entendeu? Então, o MC ou o rapper ele tem essa missão de levar, e isso que torna o hip hop tão dinâmico assim, entendeu? Dele poder entrar em todos os eixos, em todas as camadas sociais, causando a boa impressão e levando as reivindicações e também trazendo também, né, alguns assuntos que às vezes estão esquecidos, né? E precisam ser discutidos. Ser discutidos, né? Então, e agora os meninos aqui deram um bom início na história do que viria a ser o hip hop, não é? Então, aproveitando essa deixa, pessoal, vamos passar aí para vocês assistirem um vídeo que conta um pouquinho dessa origem que o Wagner já bem citou, do hip hop nos anos 70, nos subúrbios de Nova York. Confiram aí, daqui a pouquinho nós voltamos. E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a origem do hip hop. Hip significa saltar e hop significa movimento. O hip hop surgiu em meados da década de 70 no Bronx, em Nova York, em meio dos subúrbios de afro-americanos, latinos, entre outros. Esse subúrbio sofria diversos problemas de ordem social, como exemplo, pobreza, educação, tráfico de drogas, violência, racismo, entre outros. Os jovens não encontravam nas ruas um espaço de lazer, e então geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se enfrentavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. Mas o tempo passou, e os jovens começaram a frequentar festas dançando break e começaram a disputar por meio de passos de danças, e não mais com violências e armas. A ideia básica do hip hop era, e ainda é, haver uma disputa com criatividade, sem armas e sem violência, uma batalha de diferentes estilos, transformando a violência insensata em energia positiva. DJ Qual nasceu na Jamaica e migrou aos 12 anos para o Bronx, em Nova York, trazendo seu conhecimento sobre o sistema de som potente, que é tradicional na Jamaica, e começou a usar nas ruas para atrair as pessoas. DJ Afrika Bambaataa, ex-líder de gangue Black Spiders. Sua ideia era transformar o negativismo das gangues em energia positiva,
pois perdeu seu melhor amigo em um conflito de gangue, no tempo em que fazia parte de uma. DJ Grandmaster teve uma brilhante ideia de incluir à sua mesa de mixagem um botão de crossfader, que lhe permitia passar de um disco para o outro sem haver quebra de som. Música, que no caso é o rap, que é um discurso rítmico com poesias, como exemplo o Nego Drama. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a foda que pratica o mal. Ter o pobre preso morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, perdão o mito. Dança, que no caso é uma arte corporal da cultura do hip hop, e temos break. As articulações parecem estar quebradas diante da realização dos movimentos. Popping, as articulações parecem estar saltando diante da realização dos movimentos. Looking, as articulações parecem estar trancadas, restringindo a realização dos movimentos. Freestyle, que diante da apresentação dos movimentos ocorre a improvisação, que é semelhante à coreografia. Grafite, que no caso é uma forma de arte contemporânea, com características urbanas. Bom galera, grafite é uma coisa e pichação é outra, não confunde. E galera, vandalismo é crime nos termos do artigo 65 da Lei 9.605. E pode pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia, e ainda por cima levar uma multa. Bom galera, o hip hop é como um grito dos excluídos na frente dos problemas sociais. Então vocês acabaram de conferir as origens do hip hop, que os guris aqui já deram, né, uma boa palhinha do que vem a ser, né, meninos? E também vocês conferiram no início do programa o sucesso do Flow, que é Rumo às Estrelas, né, Flow? Conta um pouquinho para nós, então, da tua inspiração para produzir o teu trabalho, para compor, enfim. Fala um pouquinho para nós da tua carreira. Falando do Rumo às Estrelas, né, o som em si é uma track que faz parte do CD Muitos Sentidos. Né? O Rumo às Estrelas é uma faixa muito especial, né, que assim como os guris falaram, o hip hop pra mim é vida, né, liberdade de expressão, ponto. É um estilo de vida. No momento que tu te envolve com música, no momento que tu te envolve com a dança, com a arte, com o grafite, tu acaba te vestindo, então tu assume aquilo. Né? E o Rumo às Estrelas, né, tive um problema na garganta, tive amidalite e adenoides e queriam fazer uma traqueostomia, então eu não poderia cantar, né? E eu estava no hospital e os médicos falaram que eu não ia poder cantar, não ia ser mais a mesma vida, entende? E eu escutei um beat, estava procurando os beats, porque meu sonho era ser MC, né? Eu queria porque queria, eu já tinha alguns sons, mas ainda não estava estourando do jeito que eu queria. E aí eu escutei aquele beat foi muito louco, porque dentro da minha cabeça assim, a música se formou na hora, assim. Né, e eu comecei a escrever. Eu me operei em 2 semanas, eu consegui me recuperar querendo cantar o som, né? E eu guardei aquele som, eu não tive a oportunidade de gravar, né? Faltava um refrão e o som estava pronto, só faltava um refrão, não tinha onde gravar, e eu guardei aquele som. Ano passado eu tive a oportunidade de gravar junto com o Bruno do Laboratório 13, né? E esse som foi um som que me marcou porque é um pedaço da minha alma. De todos os sons que eu gravei, é o mais forte que tem, que eu posso falar, né? É um som que eu aprendo tanto com o passado, tanto com o futuro, tanto com o presente, né? Pô, eu acho que é sem palavras esse som, né? E as inspirações que, quando eu estou escrevendo, é tudo que eu vivo, né? Não tem outra forma de dizer, como eu disse, é a verdade, né? Nós, rappers, MCs, a gente que é do hip hop, a gente lida direto com a verdade, por isso que dizem que a gente é bruto, que a gente é marginalizado. Não, a gente fala a verdade, né? É como um soco na cara, a gente não fica brincando, não fica pulando, assim, né? Então é a realidade, pô, não adianta o cara tá ali... O cara é MC, o cara tomou um atraque na rua, ele vai fazer um som sobre o atraque que ele tomou. O cara é MC, saiu lá
pobre, não tinha o que comer, ele ganhou dinheiro com o rap, ele vai falar em como ele conseguiu e como ele é bom, né? Às vezes eu acho uma idiotice as pessoas ficarem julgando tal MC, porque ele não faz mais som como antigamente. Nunca vai ser a mesma coisa, porque tem uma evolução. No momento que tu começa a aprender, que tu começa a te reconstruir como pessoa, né? Que tu adquire um bem material e um bem de conhecimento, tu vai evoluir, assim é teu som, então tu vai sempre compondo sobre aquilo. E agora que tocasse neste assunto, Flo, justamente eu quero conversar isso com os rapazes aqui. Com relação a esse hip hop que começou lá nos anos 70, como nós já vimos, né? Vocês notam muitas diferenças do que é feito hoje, aproveitando a tua deixa? Então, o que vocês acham que mudou mais, enfim? E vocês acham que aquela proposta original, aquele contexto inicial se mantém? Quais são as grandes modificações que vocês percebem no hip hop hoje? Eu acredito que o hip hop, né, já aproveitando a deixa ali da evolução, a primeira coisa que mudou é o equipamento, é o estilo musical. Né, hoje está muito mais modernizado, né, os DJs têm equipamentos novos, beatmakers, têm novas formas de fazer beat. Eu acredito nisso, né, e na escrita, né, cara, os tempos mudam, né, então eu acho que isso tudo envolve o hip hop, né, não vai ser, né, por exemplo, o Tupac não vai ser o mesmo Eminem, tem uma diferença entre eles, né, por exemplo, o Zudzilla, o Zudzilla, sem palavras, ele tem um trabalho atual muito bom, mas daqui a 10 anos, quem é que vai, né, seguir nessa mesma linha? Eu pelo menos penso assim, o hip hop ele é o mundo, ele tem constante mudança sempre. Eu acredito nisso pelo menos. Vocês? Uma coisa nova que eu tava pensando, inclusive, esses dias isso. No rap, quando o MC ele lança uma letra, ele lança uma ideia nova que ele escreveu, que ele pensou, a partir daquele momento que a galera escutou aquele som e entendeu aquela letra, os próximos têm que falar de uma outra, uma realidade que tá depois dessa, entendeu? Tipo, tu não pode voltar a falar dos mesmos assuntos, porque aquilo ali já tá jogado na mesa, entendeu? Então eu falei uma ideia, daqui a pouco o próximo cara que vai fazer uma outra música, ele tem que seguir adiante na minha ideia. Não adianta ele ficar querendo trabalhar os mesmos assuntos que os caras já falaram lá atrás, entendeu? Eu não vou ficar falando o que o Racionais falava há 10, 20 anos atrás. Tem que estar falando de outras coisas, sabe? Mas, Noia, dentro deste... Porque tu perguntou o que vai mudando. Eu acho que isso é uma característica muito forte, sabe? Os assuntos têm que ir sempre evoluindo, porque não faz sentido eu pegar os assuntos de anos passados atrás já e ficar falando sobre isso, sabe? Eu acho que as ideias elas continuam de um pro outro, sabe? Tu pode fazer uma citação, mas nunca repetindo. Eu tipo que peguei toda tipo a fase de construção do hip hop nacional, né? E acompanhei essa evolução, né? E estou acompanhando ainda, né? Então é muito importante essa evolução. Então, tipo, na minha época quando eu iniciei, os MCs tocavam com fita cassete. Então o cara tipo pegava um trecho de uma música, começava a lupar ela, que é fazer tipo a mesma gravação do trecho várias vezes numa fita cassete para construir uma base sonora para poder cantar em cima. Né? Claro, depois veio os discos e depois veio o computador, veio tal, e hoje está numa evolução grande mesmo e que dá oportuniza mais, né? Mas em relação tipo às letras e aos contextos, o hip hop ele sempre foi futurista. Ele sempre foi futurista. Se nós pegarmos letras dos anos 90 que já falavam de homofobia, já falavam de desmatamento, já falavam do racismo, do preconceito, e a galera tipo atual está trazendo com a outra roupagem atual, né? Mas um contexto que já vinha sendo puxado de lá e que não se extingue nunca, ele não acaba, porque ele está sempre evoluindo. A gente vê racismo nos anos 90, vê racismo em 2000 e vê racismo agora em 2017. Como já tinha no início também. Como já tinha no início, entendeu? A violência da força tipo policial, reprimindo o jovem dos anos 90, reprimindo 2000 e reprimindo ainda 2017, porque o cara anda com uma calça larga e um boné e canta rap. Então, tipo, só que agora as letras são mais evoluídas. A galera de hoje tem mais possibilidades e maneiras de falar e de expressar melhor do que a gente tinha quando a gente estava saindo de uma ditadura militar, por exemplo. Hoje o cara pode tipo falar o que quiser sem censura. Naquela época, se o cara falasse, o cara era censurado e era até rechaçado nas ruas, tipo procurado e tal, né? Assim como aconteceu com o Calibre 12, entendeu? Do Jair Brau, que foi considerado uma gangue
uma facção, entendeu? Que existia e não era, os caras só cantavam uma realidade social da periferia. Então quem canta esse tipo de realidade, que nós aqui que somos do hip hop, estamos ainda nesse contexto, só que atualmente, né? E a galera tá levando muito bem, né? Tipo, tem música para todo jeito, música para dançar, música para namorar, música pau, e a música de contexto ainda ela segue batendo nas mesmas pautas, só que em pautas atuais. Né? Eu acho que o mais interessante no hip hop, e acredito que em qualquer gênero, né, pessoal, como o Flo falou agora há pouco, é cantar a tua verdade mesmo, né? Que também não adianta, às vezes nós vemos assim muitos MCs e tudo mais, muitos rappers que aparecem e que muitas vezes, como o hip hop atingiu realmente, se tornou cada vez mais conhecido e acabou atingindo as grandes massas, né? Pode ter começado no subúrbio, mas de alguns anos, de algumas décadas para cá, ele caiu no gosto popular realmente, né? Eu sou apaixonada por hip hop e é um gênero que está aí na nossa cidade cada vez mais. Né? Tá tomado já. Tomado. E isso é que é importante. Mas ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: o rapper ele vai falar da realidade do subúrbio, mas é possível falar sobre outras coisas dentro da realidade que ele vive mesmo, isso né? que tu falou anteriormente é mais importante. Ele tem que falar da realidade dele, claro. Independente de qual seja. Tem que ser a dele. Ele não pode estar falando do que ele vê os outros, que ele vê na realidade dos outros, entendeu? Porque aí você sente de cara que o som é falso, que o som não tem a profundidade. Isso aí. Ele pode falar, ele pode ser um cara rico, milionário, mas ele está falando a visão que ele tem daquilo ali, ele está compartilhando para o mundo a visão que ele tem, que as outras pessoas não têm acesso. Então ele está compartilhando informação. Eu acho que esse é o ponto. Você fingir que você é outra coisa. Isso inclui também muito na evolução também, né? Porque, tipo, antigamente o estilo de vida era bem difícil de se viver, tu via que era precária. E ainda é, mas agora tu tem mais possibilidade a uma vida melhor. Então, em questão disso, o rap foi evoluindo, foi falando de outras coisas. Antes eles falavam muito da vida precária, da vida deles difícil. Hoje tem muitos rappers que são bem estabilizados na vida, tem a condição deles de viver. Claro. Então eles podem cantar, eles têm estabilidade, então eles não se importam em cantar alguma coisa ruim ou falar a verdade deles, porque não vai mudar nada na vida deles, sabe? Antes eles tinha a possibilidade de falar e agravar essa situação deles, mas agora vocês podem cantar o que quiserem, a realidade que quiser, e mudou porque, tipo, agora eles estão bem melhor de vida e isso pode influenciar nas letras também, porque eles podem falar até coisas boas que eles vivem. Claro. Antes eles falavam mais das coisas ruins, pode ver as letras antigas, e agora eles falam muito de coisa boa nas letras também, de romance. É porque o cara vive, o cara é um cara romântico, ele fala da verdade dele. Claro, então eu acho que isso é o mais importante realmente, né? E o Max também, agora, inclusive o Big Dog e o Max também acabaram de lançar aí um novo trabalho, né? Fale um pouquinho sobre isso, Max. Acabamos de lançar a Foda Ser Fora, né? Que é Letra do Tades, né? Fiz feat ali. Tá bombando já. Tá bombando, né? Já tem um vídeo no YouTube. Tem vídeo no YouTube. Vamos fazer um trabalho nessa ideia nova aí também. Inclusive gravamos ontem já. Olha, então já tem. Vai vir um EPzinho novo, atenção nova, com a curtindo. Galera produzindo direto. Big Dog, fala então da tua letra, que até tu faz um trocadilho bem interessante na tua música, que eu achei bem importante, assim, e a tua música é bem bacana. Fala um pouquinho dela, fala um pouquinho da tua letra. Bom, a primeira impressão quando a pessoa escuta a minha letra, diz que tem a impressão que eu sou vendedor de droga. Porque eu falo na música, você quem divulga e nós vendemos a droga. Mas esses babaca não entendem de metáfora. Eu tô querendo dizer, a droga é meu som, a droga é minha música. Não tô falando de drogas ilícitas, tô falando da minha música. E eu trampo na minha música e quem divulga são vocês. Eu nunca quis dizer que eu sou vendedor de droga, mas cada um tem seu poder de compreensão, entenda como quiser. Aí o livre-arbítrio de cada um, mas é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa que não entende logo de cara já vai pensar de uma forma preconceituosa. Não é verdade? E quando não tem nada a ver. É o teu trabalho, justamente tu está falando disso também, né? Sim. Da questão do preconceito, inclusive com o próprio hip hop, muitas vezes, né? O Noia tem um trabalho bem interessante também, né, Noia? Dentro da área do grafite, também na área da moda. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A tua inspiração enquanto artista, enquanto designer, porque ele é formado em designer, né? E se encontrou totalmente no grafite, inclusive tendo participado já de vários eventos aqui na cidade, como Sofá na Rua, por exemplo.
É possível ver vários trabalhos teus pela Tem cidade, várias né? coisas. Então, eu sou formado em design gráfico pela Federal, pela UFPEL, e aí eu acho que como o Flo estava falando, no caso dele é a música, no meu caso já é as artes visuais, estão totalmente presentes na minha vida, desde sempre e para tudo. Então eu uso tudo como inspiração, como referência para o meu trabalho, sabe? Agora eu estou trabalhando com tatuagem também, e então é mais uma vertente que eu estou abrindo e tudo dentro da mesma linguagem. O grafite, o design, aí nas roupas a mesma coisa. Eu acho que é bem isso, o que a gente observa na sociedade, o comportamento da galera, o que está acontecendo de novidade, de pensamento novo, tudo isso tem como você se inspirar para criar material visual também. Eu acho que no grafite isso é muito importante, porque assim como o b-boy pode dançar na rua, o MC pode cantar na rua, o grafiteiro ele vai expor o desenho dele na rua. E vai depender muito que tipo de assuntos ele vai tratar naquele desenho, né? E como é que ele vai se manifestar, qual é o posicionamento dele. Eu acho que esse é o papel, a responsabilidade do grafiteiro está aí. E sobre os eventos que eu estava falando também é outra coisa muito legal. Tem o Beiro, né, que a gente estava até conversando dele mais cedo. Ele criou o evento Spray Sons, que já teve acho que 5, 6 edições. E o evento é ao meu ver, é uma revolução na cidade, porque ele juntou todos os grafiteiros da cidade, todos, que é muito comum ter briga entre grafiteiros, né? Isso é uma coisa clássica, gangues de grafiteiros, um tentando ser melhor que o outro. Ele conseguiu pegar todos da cidade e juntar. Mas acaba sendo positivo também isso, né? A competição. A competição, sim. Assim, a cidade é dividida em núcleos, né? São dois grupos separados de grafiteiros, só que não existe mais uma rivalidade. Existe uma competição saudável, que todo mundo quer ficar cada vez melhor. Não melhor que os outros, mas melhor que si mesmo. Claro. Então é uma competição saudável. E aí acontece que esse evento vem acontecendo, agora acho que vai ter outro. E reúne todos os grafiteiros da cidade para pintar o mesmo muro. Então eu acho que é muito simbólico isso, né? Claro. Aí eu participo, eu criei o logo, a identidade visual do evento e ajudo também com tudo que precisam de mim. Mas é isso, eu acho que está bem legal a cena do grafite na cidade, tá evoluindo. Inclusive eu acho que é fortíssima no estado, no Brasil poderia se dizer, porque tem muitos grafiteiros aqui que são muito bons. Claro. É bem legal, um movimento bem... E falando dessas influências, assim, por exemplo, o Wagner, enquanto presidente da Associação do Hip Hop aqui em Pelotas, né, Wagner? Seguidamente vocês estão envolvidos com eventos que são feitos, enfim, justamente para valorizar a cultura hip hop na cidade, né? Fala um pouquinho do Em Rua, que é inclusive onde Big Dog também já teve a possibilidade de aparecer, né? Big Dog, acho que acredito que é um evento bem conhecido aqui na cidade. Fala um pouquinho sobre ele. Assim, eu não tenho totalmente a propriedade de falar do Em Rua, né? Teria mais propriedade de falar da associação. Mas, assim, eu vi o Em Rua crescer quando começou lá embaixo, lá perto da Católica, pelo 24, começou no Porto, aí veio subindo, parou no 24, aí veio vindo, aí daqui a um pouco ele se posicionou na praça, né? E aí dentro disso passou o Maurício, né, que já não está mais aqui, aí depois veio Pouca Sombra, Zulu, né, no processo, aí depois teve um intervalo, né, de ações do Em Rua, aí depois quando voltou, aí já voltou com força total, aí já veio o Garcês, e aí depois do Garcês, o Garcês já saiu, já ficou a gurizada ali coordenando, né, que já estava ali na frente, e aí depois, ultimamente, quem assumiu foi o J. Will, que assumiu e deu a continuidade nesse processo, né, então é um processo de aproximação dos MCs, né? Então ele aproxima esses MCs e dá oportunidade para o MC iniciante. Então, tipo, o cara que tá rimando, ou tá querendo aprender a rimar, ele vai para ali, começa a escutar os outros rimadores e daqui a um pouco ele começa a pegar aquele gás, e daqui a um pouco ele já tá rimando. Ele já entra meio rimando, aí na primeira ele dá aquela gaguejada, tal, falta pulmão, falta conhecimento para ele, mas aí o que acontece? É um estímulo para ele procurar a se informar. Aí ele vai procurar informações, por exemplo, tipo, vamos fazer um tema, educação. Aí o cara vai lá, pesquisa, passa sobre educação, chega lá, o tema da próxima batalha vai ser educação. Aí ele vai lá e manda uma rima, quebra tudo, né? Quebra tudo, porque o que ele foi... diferença, o cara sim, tem que ter o que falar, né? Se é uma batalha de tema, o cara tem que ter o que falar, senão ele não vai ganhar nunca. Não vai ganhar nunca. Conteúdo,
Eu acredito também que esse tipo de movimento, tá ligado? Pelo tempo que eu passei no rua junto com o Garcês ali, antes do JU ter assumido o comando, eu acredito que o movimento ele sirva também como uma inclusão social, né? Uma eu vi inclusão. muito nego pequeno, assim, que ficava na volta da praça, né? Sem querer chegar junto. E ali a galera, aí vamos brincar e vamos rimar e vamos passar o conceito e a gente chamar muita gente pra volta, né? Às vezes uma pessoa que tem um problema, por exemplo, eu sou tímido, né? Eu não gosto muito de falar em público. Né? O Garcês me abraçou, negão, vamos lá, tu consegue, né? Gaguejou, não tem problema, ninguém vai te botar o pé e dizer que tu é ruim. Muito pelo contrário, né? A primeira vez que eu batalhei eu cheguei até a ganhar, a segunda eu gaguejei, errei, fiquei mal, os negros me botaram pra cima. E eu acho que isso que é bonito da gente ver, né? A galera se abraçar e mostrar que a união é forte. Essa união e esse apoio, né? Sim, diferente, por exemplo, aqui o rap no Brasil, né? Eu posso citar ali que nem o Noebing falou da treta dos grafiteiros, né? Se tu for ver lá o rap antigo dos Estados Unidos, tem muita briga entre MC, né? Tupac contra Notorious, 50 Cent contra Ja Rule, né? E aqui no Brasil, agora que a gente tá tendo essas frescuras lá pra cima entre o Lucas Carlos e o Nog e essa galera, mas é lá em cima, aqui a galera sempre foi muito unida, né? Eu nunca vi, assim, casos de MCs aqui de Pelotas sair no soco por motivos ridículos, sabe? De fazer um som atacando o outro, né? Eu acho que muito pelo contrário. Todo mundo sempre se abraçou e fez a união forte. E aí acontece esse resgate mesmo social, cultural, de tudo que representa o hip hop. Que é o trabalho também da associação, não é, Wagner? Então, tipo... então esse trabalho que o Em Rua faz, né? Então, por exemplo, tipo, já teve batalhas no Em Rua que o prêmio era um livro. Entendeu? Então, tipo, para estimular a leitura, estimular o cara a começar a trabalhar esse contexto também, a dinâmica de absorver conhecimento, né? E o hip hop é isso. Ele, através até da música, a gente absorve muito conhecimento só escutando. Porque o MC, ele trabalha para fazer uma letra. Ele tem um trabalho para fazer uma letra. E quando ele joga aquilo, a pessoa absorve e começa a procurar até outros conhecimentos. Às vezes o cara, numa letra de um MC, ele fala de um livro, ele fala de um autor, de um livro, ou fala de um trecho de um livro, e aí o cara, pô, mas isso aqui, pô, tal, o cara vai pesquisar, pesquisa. Então, é isso, entendeu? Você aprende muita coisa. Se aprofunda, né? E o trabalho da Associação de Hip Hop, tipo, ela foi criada em 2011, né? Em 5 de agosto de 2011. Né? Então, ela foi criada com a intenção de fazer o Agosto Negro, e do Agosto Negro se transformou na Associação de Hip Hop. Né? Dentro dessa caminhada, aí o Gagui DV e o César Bisolara entraram com a lei da Semana Municipal do Hip Hop na Câmara. E aí o pessoal do hip hop apoiou e tal, e hoje tem uma lei, que é a Lei 5.843, de 12 de outubro de 2011, que aí começou a vigorar a Semana Municipal do Hip Hop. Então, a associação está focada na Semana Municipal do Hip Hop, mas também ela está focada em outros projetos externos que fazem, tipo de intervenção urbana, né, de tentar unificar esse pessoal do hip hop, porque a gente ainda vê essa dificuldade. Por exemplo, tipo, o MC hoje trabalha separado do grafite, do DJ e do break. Então, tá cada um trabalhando. O hip hop, ele se separou, ele era 4 elementos. Então, com o avançar do tempo, houve essa separação. Então, o grafite ficou num canto, aí o MC ficou num canto, e aí o cara que dança ficou no outro, e o DJ ficou no outro, entendeu? O DJ, na real, ele deixou de ser DJ e ele evoluiu pro beatmaker. Então, tipo, em vez de ter o DJ nas picape ali para botando o troço, já mudou, o cara evoluiu pro beatmaker. Então, hoje é o beatmaker que coordena o MC. Mas aí eles ainda estão conectados, né? E aproveitando, então, essa deixa do Wagner, nós conversávamos agora há pouco no intervalo, enfim, dessas diferenças mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas podem não entender. Tem diferença entre rapper, entre MC, entre MV, uma série de... Vamos explicar para o pessoal que está em casa? Mas vamos explicar, então. Está aqui o Zé pedindo os comerciais. Vamos voltar em seguidinha após os comerciais, falando um pouquinho mais dessas diferenças da cultura hip hop.
Fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Ferragem Sanches. Aqui você vai comprar toda a linha de ferragens em geral, com qualidade e o menor preço da praça. A Ferragem Sanches é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de material elétrico e hidráulico. Uma infinidade de máquinas portáteis e tudo o que você precisa de ferragens em geral. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Ferragem Sanches. Se você vai pintar, pinte primeiro em nossa loja. Você vai ver que tintas Coral, assim como Thinner e solventes são sinônimo de qualidade e durabilidade. Ferragem Sanches. Esta empresa merece sua confiança. Visite e comprove. Aceitamos cartões Visa, Master, Banricompras e Percard. Qualidade você compra aqui. Ferragem Sanches, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Fala sério. Voltamos com o programa Fala Sério, hoje falando sobre hip hop na nossa cidade de Pelotas e no mundo no geral, né, pessoal? E aproveitando, então, como estamos falando do hip hop no geralzão, vamos falar um pouquinho de como que ele apareceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele chegou com Gerson King Congo, não é verdade? É. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o hip hop surgiu lá em Nova York, como nós vimos no primeiro bloco, mas ele ganhou, né, como nós conversamos, assim, cada vez mais notoriedade, né? Alcançou, assim, digamos que os 4 cantos do mundo, podemos dizer, né? É. Expandiu bastante. Então, vamos falar sobre isso, sobre as influências desse hip hop aqui no Brasil? Então, tipo, Gerson King Combo foi um dos caras que ele começou, na realidade, como DJ. Ele era DJ, então eles discotecavam, e naquela época eles discotecavam atrás de cortinas. Porque não existia 2 toca-discos, existia um só, então um tirava o disco, o outro colocava e seguia o baile, né? Então começou com esse aporte. Claro que, tipo, isso nos anos 70 ainda. A partir de 80, 79, 80, começou o movimento do break com Nelson Triunfo, né, ali no largo que tem em São Paulo, que é o... me esqueci o nome daquele largo ali. E Estação São Bento ali, né? Que foi o foco mesmo onde eles começaram. Ali começou os b-boy, né? Tipo, os break. E aí depois, após os break, já começou os MCs. Que aí depois já surgiu aquela leva do Taíde, né? Taíde DJ1, tipo... Naquela época também surgiu o Naldinho, o Sampa Crio, surgiu tudo numa leva só, assim, né? E foi aonde o Nas, do Ira, integrante do Ira, foi quando lançou o primeiro disco de vinil do Brasil, que é o Cultura Hip Hop, né? Que é um disco que aí vem tá aí DJ1, vem outros caras de São Paulo, e foi o disco marco, né? Do hip hop no Brasil. E de lá pra cá depois começou a surgir toda aquela leva, tipo no Consciência Black Volume 1, saiu Racionais, foi a primeira música dos Racionais, saiu através de um festival que tinha lá, que era Consciência Black, e aí saiu essa coletânea onde saiu esses MCs, e num deles estava o Racionais MCs com a primeira versão da música Tempos Difíceis, né? Então foi a primeira música que eles lançaram, um marco, né? Que foi um marco,
E depois, claro, dali o Racionais começou a fazer aquela percussão, né? Tipo, e trazendo outros rappers juntos. E aí também teve um movimento em Brasília também, né? Com o GOG e mais aquela galera de Brasília também, onde se expandiu aqui no Rio Grande do Sul, falando em Porto Alegre, J-Clip, o próprio Piá, da Guedes. Então foram os caras, tipo, percursor por aqui pelo Sul, né? E aqui em Pelotas é o Boca e Ma Baker, né? Que foram os primeiros MCs mesmo, assim, de cantar e estar presente em palco, né? Antes disso já tinha dança, né? O break também chegou nessa mesma época e aí teve o Daniel Amaro, dançou nos Commodores, então tinha vários grupos de dança, e aí depois evoluiu para os MCs que cantavam na rua, e aí através disso o Mr. Pelé criou os festivais, que aí os festivais de hip hop é onde as pessoas se apresentavam, e aí dali surgiu grandes talentos como Boca e Ma Baker, Calibre 12, né? Também naquela época já o Banca CNR também começou nesses festivais, né, que já foi os últimos já, então os caras começaram a participar. Gagui DV com Ideologia de Vida, foi a primeira formação, né, antes de ser o Gagui DV era Ideologia de Vida, né, Ligado e tantos outros, né. Quer dizer, são muitos precursores aí que servem de inspiração até hoje, né? Sim. Os artistas da época e os que ainda estão chegando. Falando nisso, quem são as principais referências de vocês enquanto artista? Max? Acho que todo mundo, mesmo Racionais, RZO, Dexter, Sabotagem, até os caras aí, pra mim, é a minha referência exclusiva. Flow de Lis. Flo, fala um pouquinho desse nome, assim, conta um pouquinho pra nós da tua... Esse nome é uma viagem, né? A gente vai ter que voltar em 2012, 2013. Né? Flow de Lis, na verdade, nunca foi um MC, foi um grupo. Né? Era eu e mais 2 amigos. Era um DJ, um back vocal e um rimador. Eu, no caso, era o rimador, o Matheus era o back e o Andrew era o DJ. Né? Só que aí, com o passar do tempo, o problema de fechar um grupo de rap é que todos têm que agir como um só, entende? Todos têm que trabalhar a mesma coisa em prol do grupo. E acontece que quando não tem essa harmonia, um acaba sempre trabalhando mais que o outro. Aí acabou que só eu estava me dedicando para ideia, os outros, não é minha praia. Enfim, a amizade continuou, só que desfez o grupo. Eu fiquei segurando esse nome sozinho, depois tentei remontar o grupo com mais 3, que era o BRJ e os Irmãos Melo. A gente chegou a gravar a primeira faixa, que foi Crescer e Evoluir, né? Mas também não seguiu à frente, porque só eu e o Matheus Melo escrevia. O Bruno e o BRJ ficavam na nossa volta ali. Aí acabou que eu fechei o grupo, né? Aí eu fiquei pensando um bom tempo o que eu ia fazer com esse nome. Bom, já que eu já tinha, né, uma popularidade com aquele nome, eu não podia abandonar, né? E esse nome surgiu numa parte muito engraçada. Nós estávamos sentados na sala procurando um nome para um grupo, né? E ia ser Rima Letal o nome do grupo. E aí a minha mãe estava costurando uma toalha e tinha o símbolo da Flor de Lis, né? E ela pegou e disse assim, Rodrigo, por que você não bota o nome de Flor de Lis, né? E eu, mãe, tá de sacanagem comigo, vai botar o nome de flor num bagulho que é pra ser pesado. Eu disse, não, bota de Flor de Lis. Aí o Matheus olhou pra mim, negão, bota flow, tira flor e bota flow. Né? Tempos depois eu vim descobrir, né, a palavra flow em inglês é fluxo, e a Flor de Lis na França ela é um símbolo de determinação e coragem. Se eu juntar o meu nome, o significado significa fluxo de determinação e coragem, tá ligado? Perfeito. E aí tu me pergunta, no mundo de guerra, né, por que tu botou o nome assim? Né? Porque toda vez que eu vou batalhar, o xingamento é o mesmo, bata, o MC Florzinha, não sei o quê. E eu digo, não, cara, no mundo que já tem tanta violência, né, porque o rap tem muito disso, a gente cita muito problema, é dedo na mesma tecla, né? A gente cita muito problema e a gente acaba muitas vezes esquecendo da solução. Então eu acredito que o meu rap, ele seja como uma flor de paz que eu entregue pra pessoa, em vez de entregar uma coisa que te agrida, né, que bata no teu rosto. Por que não suavizar? Por que não apontar a solução? Né, justamente, Arruma as Estrelas serve para isso. É diferente dos outros tipos de rap que vão dizer palavrão, que vão não desmerecendo o trabalho dos caras, mas simplesmente, né, porque eu acredito que não existe MC melhor. Eu acredito que cada um tem a sua mensagem, né? Não existe melhor ou pior. Cada um simplesmente tem um sentimento,
né? As pessoas chegam e dizem pra mim, pô, Flow, tu tem um baita de um talento. Não, pra mim não é talento, simplesmente é força de vontade e sentimento, né? Quando eu comecei, minha avó escrevia pros enredos, né? Me alfabetizou e eu sempre tive essa vontade de escrever. Conheci o Nocilio em 2012, já foi com o James do Caos Beats, me deram uma oportunidade para gravar, daí veio, conheci o Garcês, fui pro Rua, e daí veio, foi uma bola de neve, sabe? Tudo se encaixou assim. E aí o Flow de Liso, na verdade, ele é isso, né? Ele é um personagem que não é agressivo. Ele tem o meu lado mal, que é o eterno rimador, né? Que é um som pesado. E tem o Flow de Liso. O Flow de Liso, ele tenta mandar o rap consciente, né? Sem muita agressividade, assim, sempre suavizão. E isso é muito interessante, esses nomes curiosos, assim, porque tem toda uma história geralmente por trás, né? Sim. Mas há artistas que não gostam de dizer qual o significado. Por exemplo, a banda Pato Fu, eles odeiam que perguntem pra eles por que eles nos chamam Pato Fu. Eles dizem, porque nós nos chamamos Pato Fu, não é? Mas agora ele explicou o significado e é muito interessante porque acaba tendo tudo a ver, não é? Com a proposta dele de trabalho. Não é mesmo? Gente, e ainda falando nisso, agora há pouco também nós estávamos conversando, né? Dessas diferenças, então, que nós deixamos para este bloco, das diferenças de MC, MV, rapper. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa o que é cada coisa? Eu acho que ele estava explicando melhor. Então, na teoria, né, o MC ele é o mestre de cerimônia, né? É o cara que apresenta o baile, né? Pô, e agora com vocês, DJ Wagner, né? Agora aqui no palco vai estar o Noia Bing grafitando uma parada da hora. Logo em seguida vai ter ali o show do Max com o Big Dog com o Max. Eu acho que a parada do MC é isso, é apresentar, é agitar a galera, é manter aquela vibe boa, né? O rapper não, o rapper e o MV, eu acredito, né, e principalmente pelo conceito na teoria que seja esse, né? É focar na letra, é focar numa mensagem. MV é mensageiro da verdade, né? E o rapper é o que ele é, né? É o poeta ali, né? É sentar, escrever, tentar passar uma mensagem pra frente. Como o Big Dog, o Noia Bing, DJ Wagner, todo mundo aqui falou, né? O rap, ele tem muitos estilos. Tem o rap romântico, tem o rap underground, tem o rap, né, de protesto. Então eu acredito que o rapper é isso, é botar o sentimento no papel sobre aquilo que ele está sentindo. Por exemplo, o Brasil está numa situação difícil de se viver, está difícil de arranjar emprego, então ele vai lá e vai colocar o sentimento. Pô, tô mal, tô triste, tô estressado porque não tenho emprego, não tenho que dar para comer para minhas filhas, para minha família, né? Ou então, pô, tô feliz, consegui comprar um carro, consegui comprar minha casa. Então ele vai escrever aquilo e vai botar a felicidade dele no papel. Ele quer se declarar para uma mulher, então é aquilo ali. Eu acredito que essa seja, né, a função e o conceito certo para cada um desses tipos aí. É interessante que dentro do gênero hip hop existem essas variadas vertentes, como nós já vimos, e todo mundo mais ou menos com a mesma ideologia, não é? No grafite, por exemplo, fala para nós, Noia, a primeira vez que tu fostes grafitar uma parede, enfim, porque também existe muito essa questão do preconceito, como nós discutimos aqui com o Big Dog no início, as pessoas no começo confundiam muito grafite com pichação, né? Uma coisa que não tem nada a ver, grafite é uma expressão de arte, uma forma de arte. Fala um pouquinho sobre isso. Então, tem uma questão, como tu já tinha dito sobre o hip hop enquanto música, ele já está muito aceito no mundo todo, né? Mas o grafite eu acho que talvez até mais, né? O grafite ele tem sido ele está muito aceito já também, as pessoas já entendem o valor dele. Apesar de ter acontecido essas coisas em São Paulo agora, do Dória lá de estar pintando tudo de cinza, mas eu acho que as pessoas já entendem o valor que ele tem, já conseguem enxergar o grafite como arte, né? Então é muito mais fácil hoje em dia, sem dúvida, você fazer um grafite na rua e sem correr o risco de tomar uma dura dos policiais, alguma coisa, é muito mais fácil, porque se você souber argumentar também, eu trabalho com isso, eu sempre uso esse argumento. Olha só, eu tenho um trabalho, eu sou artista, já desenvolvo isso aqui, se você precisar eu te mostro meu trabalho, é uma coisa profissional, né? Mas realmente tem essa ligação muito forte com a pichação. Inclusive, é uma outra vertente muito forte. A pichação ela é uma outra cultura, né? É um outro mundo a ser conversado, porque tem muita gente que leva isso muito a sério também. Claro. E valoriza, reconhece, é um outro mundo, é outra questão. Mas eu acho que o grafite ele está cada vez mais livre dessa conotação negativa. Na verdade, ainda existir. E ainda existe muita repressão em cima disso. Mas eu acho que está se resolvendo dos dois lados, tanto para a música quanto para o grafite. E tem algum trabalho teu marcante assim na tua trajetória enquanto artista? Tu lembra, pô, aquela parede, aquele movimento, aquela ocasião especial? Tem vários. Eu acho que especialmente esses do Spray Sons do evento é muito legal de participar, porque
A estrutura é muito grande, é muito bem feita. Já teve situações de colocarem 3 andares de grafite com andaime. Eu pintar lá no último, lá no terceiro, sei lá, 5, 6 metros de altura. Imagina. Então é uma experiência legal, sabe? É bem legal. Mas tem vários, acho que não consigo destacar os trabalhos, são todos especiais, eu acho. Cada um a gente eu tento dar o máximo de mim em cada trabalho. Essa é a ideia. E falando então, continuando, moda. Tu me disseste agora há pouco, né, que também trabalhas com moda, tu fazes as tuas roupas, enfim. No Mass Lifestyle, é a marca de roupa aqui da cidade, né? Isso aí também é uma coisa legal, porque ela é uma marca que atualmente ela tem uma projeção nacional, ela vende até no Amazonas atualmente, e é uma marca daqui, começou aqui e envolve a galera daqui desde o início. Ela já teve muito, pode ser que tenha se perdendo, mas ela já teve muito uma ligação forte com o hip hop também, com rap, com integrantes aqui da cidade, da cultura. Sempre tem alguma relação com eventos ou chama a rapaziada do hip hop para ser modelo. E está sendo bem legal, o trabalho desenvolvido aqui, eu acho que a marca está ganhando uma proporção legal de competitividade nacional, é bem interessante. E envolve a cultura hip hop o tempo inteiro, né? Porque é uma marca que ela está dentro do segmento streetwear, que é o segmento de roupa que tem a ver com a cultura da rua. Então a gente acompanha isso o tempo inteiro, sabe? Inspiração de música, de grafite, tudo isso. É o mesmo universo, sabe? É bem legal como é que dá pra você agregar roupa, igual o Emicida tá fazendo agora. Ele tem o Laboratório Fantasma. E agora saiu até no São Paulo Fashion Week, que é um evento de alta costura, né? De grifes e tal. E é um cara que saiu totalmente do zero, da rua, do hip hop. E conseguiu entrar nesse meio também. História de superação, né? Então é como é que o hip hop consegue atingir todos os ambientes, qualquer situação. Com certeza. Isso que é muito bacana. E ainda falando, então, uma outra vertente do hip hop, que é a dança, não é? A dança. Então fala um pouquinho aí, quem é que participa. Porque agora nós temos no dia... Deixa eu pegar aqui o dia direitinho. A interação urbana, que vai acontecer no dia 18 de junho, no Clube Fica Aí, às 14 horas. E já estão abertas as inscrições para quem quiser participar, enfim. Fala um pouquinho, então, desse trabalho. Esse evento aí, tipo, a coordenadora é a Francine Lemos, né? Então, é uma menina que está surgindo agora na dança, né? Então, ela já tem um histórico, já de ter passado por alguns grupos da cidade, como Trem do Sul, né? Então ela dançou lá e aí tipo foi inspiração para ela ter a continuidade dela e de montar o grupo e toda essa força que ela tem, né? Ultimamente agora ela ficou em primeiro lugar numa categoria num festival que teve agora em Jaguarão. Então e a dança ela também tem aquele espírito de agregar as pessoas também, né? Tipo, então, às vezes como acontece no Charme, né? Que às vezes se junta aquela galera para dançar no mesmo passinho, na mesma levada e tal, e isso é bacana, né? Tem a gurizada do Trem do Sul, que é o Paulinho, né? Que é um batalhador pra caramba, o cara que resgatou vários jovens do bairro Navegantes, a localidade ali da Balsa, então através da dança, e assim como o MC, como o grafite, cara, a gente vem fazendo um trabalho social rala nos últimos anos. A gente está fazendo o papel que o governo não consegue fazer, entendeu? O papel de resgate, de pegar aquela pessoa que está lá abandonada num canto, dar o estímulo para ela, dar aquela força, dar aquele gás e mostrar para ela que ela pode, que ela consegue, que ela vai conseguir, e ela vai e consegue e avança, e a gente vê a transformação assim na vida das pessoas direta, né? Então, e isso tudo através desse elemento que é o hip hop, né? Que é o hip hop. Então ele é um elemento agregador. A dança também vem para somar, o grafite, o MC, o DJ, né, cara? Então, tipo, né, eu acho que nada teria um início sem ser se não começasse pelos DJs lá, que começou com o Herc e aquela galera lá.
E é isso, né? Esse é o hip hop transformador, né? Gente, falando nesses eventos, enfim, vocês sentem falta, enquanto artistas, enquanto pessoas que são envolvidas com o movimento? Evento em todas as áreas, né? Eventos de música, eventos de dança, eventos de grafite. E tudo que um MC quer, um rapper quer, é espaço, né? É poder ter o próprio espaço, que é oportunidades. E isso está faltando muito na nossa cidade. É dar oportunidade pro rap. Mas é isso que eu tô falando, às vezes não é falta alguém te dar essa oportunidade. Eu acho que é questão de juntar, fazer movimentação por conta própria. A associação de hip hop, tipo, ela vem nessa batalha aí, né? Então, em 2015 a gente ocupou uma casa, ocupamos uma casa, né, para fazer a casa do hip hop, não deu certo. Hoje ela está ocupada pelos integrantes lá da Federal, mas quem ocupou aquela área foi primeiramente nós, né? E aí não deu muito certo a nossa ocupação, mas por um espaço de ter uma casa do hip hop, que é para podermos ter esse espaço para oferecer para o pessoal que não tem, entendeu? Porque tem pessoal que não tem pessoal que não tem o computador para gravar, não tem o microfone, o grafiteiro que quer aprender, mas tem outras técnicas mais rústicas, com rolinho e tal, e o cara não tem acesso nem à tinta e ao rolo para poder pintar, não tem acesso ao spray, que tipo ainda é caro, né, para o grafiteiro, e as máscaras, tudo, né, para proteção. Então, e essa casa ela traria esse espaço de convivência e de poder proporcionar isso aí. As verbas, tipo, elas estão aí, né? Então, tipo, se entrar num edital da Secretaria de Cultura, tem vários editais, né? E a gente quer capacitar o público do hip hop para que possa participar desses editais. Para isso a associação foi criada, né? Então, a intenção da associação é toda essa. Agora mesmo nós estamos organizando um seminário para que seja debatido todos esses eixos, né, do hip hop, da moda, da cultura, do empreendedorismo, né, da geração de trabalho e renda. Isso tem que ser trabalhado dentro do hip hop. Para isso a gente está fazendo um seminário que vai acontecer lá para o final de agosto, um mês antes da semana do hip hop, né? E tem outros eventos também que a gente está angariando, porque o hip hop ele trabalha por conta, ele trabalha com as suas próprias pernas, né? Então, tipo, cada um faz a sua correria, mas também a gente precisa dessa união para que a coisa aconteçam, né? Pessoal, então, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no Fala Sério, e nós vamos encerrar o programa de hoje com um novo sucesso aí do Max e do Big Dog. Até semana que vem. Boa semana a todos. Oh shit. Whoa, yeah. Big Dog, Max, yeah. Você é quem divulga, nós vendemos troca. Quando o produto é bom, o cliente sempre volta. Você é quem divulga, nós vendemos a droga. Quando o produto é bom, o cliente sempre. Deu um rap da hora, fala grátis. Pode ver a capacidade do BD. Meu Zé Rap é mais interessante do que ver macaco naquele lugar. Cara dele. Ter o poder de não poder, anda na rua. Paga pra ver. Moleque amanhã voltar gravando vídeo pro YouTube. Meu Zé Rap é verdade na sociedade que vive de lá, vivendo de fase, sem vendo amizade. Quer colar na grade, fazer amizade, querer isso, verdade. Isso é a pior fase. Podemos viver. Quem não tem realidade, escreve nas letras que vê na TV. Para pra ver o que ele quer fazer. Escreve-me uma letra que escreve em CD. Não vim pra ensinar, vim mandar se fuder. Pra ver se não tá ganhando, que faz por merecer. Quero lucrar pra tampar mais ainda mais do meu som. Veja o mundo inteiro, guerreiro. Sou futuro mensageiro da nação. Assim ó, bandida madruga, coruja maló, lucre a certo. E os beats na volta, um 30 maluco. Cuidado com a sobra, respeita quem tampa merda, que hoje em dia tá foda ser foda. Você quem divulga, nós vendemos uma droga. Quando o produto é bom, o cliente sempre volta. Você quem divulga,
Nós vendeu uma droga quando o produto é bom, o cliente sempre. Hoje em dia tá foda ser foda, mas história de glória não é pra quem quer, né? Baseado por modo, rap e a fama já só pra quem é Zé. Olha, só quem voltou, tocando terror nos que veio das algemas. 1000 pila de droga e o louco, eu mesmo te sou que se foda o sistema. Você é quem divulga. Você é quem divulgará. Você que divulga, nós que trabalha, levada, maloca, seria só tá sobre paranoia, histórias de vida. Quantos litros de rap cuspido na esquina? Deixei de ser bonita, mas ainda sou o mesmo rueiro. Desde pequeno, lançando ideias, ouvindo demanda bonita, vendo processo, correndo, que passo atrás de passo, capaz, não sai de feito, mas respeito. Quem trabalha nessa já tem meu conceito. Tu corre rica na pista, eu fui suspeito. Tentou me bater da vida, cicatrizando seria e continua o mesmo jeito. Quem trabalha nessa já tem meu conceito. Tu corre rica na pista, eu fui suspeito. Tentou me bater da vida, cicatrizando seria e continua o mesmo jeito. Aí, pode parar, é nóis. Satisfação, dei. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério.